Então vamos lá, relembrando essa questão do desenvolvimento desse capitalismo mercantilista, o Brasil então ele vai se tornar a grande colônia de exploração para o enriquecimento da metrópole. Então essa ligação do mercantilismo, ela está dentro daquela ideia do pacto colonial, na qual a metrópole vai explorar ao máximo a colônia. E a colônia, no caso aqui o Brasil, tinha o que para oferecer? Essa colônia de exploração começa por meio do pau-brasil. Depois muda-se os ciclos econômicos aqui dentro. E todos esses ciclos econômicos que o Brasil terá até o século XIX vai necessitar da mão de obra escrava africana. Então, o Brasil, essa grande colônia de exploração, ele vai ser o novo eixo do enriquecimento da metrópole portuguesa. O ciclo da cana e do ouro irá necessitar, os dois ciclos necessitarão de muita mão de obra escrava africana. Lembra, nós estamos dentro de uma ideia na qual a colônia só mandará produtos para o enriquecimento da metrópole. Então, não interessa muito se aqui dentro vai ter um mercado consumidor amplo ou não. Se tiver, melhor. Mas a ideia toda do Pacto Colonial é fazer com que a metrópole venda, principalmente para os mercados europeus, tudo aquilo que saiu das colônias, certo? Quando se encerra o ciclo do ouro e o ciclo da cana, que vocês podem retomar isso daí na nossa aula sobre Brasil Colônia, nós temos o início do ciclo do café, que era chamado do ouro negro. Então, o ouro negro, fazendo um trocadilho, necessitava do negro de ouro. Esse negro de ouro, entre aspas, são os braços africanos que vinham para cá para o enriquecimento dessa coroa, para o enriquecimento da metrópole ou para o enriquecimento das elites aqui do Brasil depois da independência do Brasil. Então, essa necessidade de muitos braços no plantio era pelo fato de que o Brasil estava assentado naquela ideia da plantation, ou seja, um latifúndio produzindo uma monocultura para exportação, certo? E aí nós temos o seguinte, esse Brasil que nós vivemos, que dentro da colônia ou do Brasil no primeiro momento do Império, nós temos ele sendo chamado do grande devorador de negros. Porque alguns estudiosos dizem que dos 10 africanos que saíam escravizados da África e vinham para a América, 8 vinham para o Brasil. É um dado às vezes contestado, mas enfim, sabemos que o Brasil era chamado do grande devorador de negros. Grande parte então desses escravos vinham para o Brasil, os africanos escravizados. A vida econômica brasileira estava aqui, ó, centrada no uso de escravos africanos. Então, toda a nossa produção interna tinha como base o escravo africano. E em muitos casos, muitos escravos que conseguiam as suas cartas de liberdade, compravam outros escravos, quando eles conseguiam juntar dinheiro, para trabalhar para eles mesmos, certo? A inaptidão então, dos indígenas no trabalho agrícola, juntamente com a negação dos jesuítas de utilizar a ação da mão de obra indígena no Brasil, foi um fato importante para aumentar ainda mais a vinda dos escravos africanos, dessa população africana escravizada aqui para dentro, tá? E também a grande extensão territorial das plantações necessitavam de muitos braços no trabalho. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, chamados de plantation. Beleza? Isso daqui é um termo central, hein, galera? Vamos lá. Nós temos aqui, então, 3 imagens que demonstram a utilização dos escravos, e a terceira aqui é como vinham os escravos nos navios negreiros, também chamados de tumbeiros, com T de tatu. Aqui, então, escravos da região da Mauritânia. Aqui nós temos os escravos ditos mais escravos domésticos. Você pode ver, eles estão um pouco mais bem arrumados, mas sempre descalços, tá? Porque era um sinônimo de escravidão, né? Um dos sinônimos, tanto é que alguns escravos, quando estavam libertos, a primeira coisa que eles conseguiam, depois de juntar um dinheirinho, era comprar sapato, para mostrar o seu símbolo de liberdade. Aqui nós temos uma dama da elite sendo carregada numa liteira por 2 escravos. E aqui a gente não consegue ver o tamanho do terror que era um tumbeiro, um navio negreiro,
Mas nós temos aqui uma demonstração clara. Aqui, logo abaixo do convés, onde ficavam os escravos. Todos eles nus, deitados um ao lado do outro, amarrados, cerca de 30 a 45 dias durante a travessia para a América, entre a África e a América. Vale a pena assistir um filme chamado Amistade. Demonstra um pouco essa triste realidade aí, certo? Vamos lá. Então, do comércio ilegal ao tráfico. A independência do Brasil, então, em 1822, teve uma grande importância para essas primeiras leis anticomércio entre África e Brasil. Ou seja, essa independência do Brasil, ela vai abrir as portas para a Inglaterra exigir que o Brasil acabe aos poucos com o comércio transatlântico de escravos. Quando essa primeira lei imposta pelos ingleses, chamada de Lei Feijó, aqui ó, do ano de 1831, essa lei falava o seguinte: a Inglaterra reconhece a independência do Brasil e o Brasil assina a Lei Feijó. Essa lei, então, foi assinada em 1826 e depois de 5 anos ela começaria a valer, 1831. É por isso que a partir de 1831 o nome não é mais comércio transatlântico de escravos, e sim tráfico transatlântico, porque ele é ilegal. Só que é uma ilegalidade meio pálida. A Inglaterra ainda não está com força total combatendo essa ilegalidade aí. E por que ela quer diminuir a vinda de escravos para cá? Porque diminuindo o número de escravos, diminui a produção agrícola brasileira, principalmente de cana, favorecendo a produção de cana inglesa lá nas Antilhas, ou seja, no Caribe. O que é interessante é o seguinte, que durante a ilegalidade houve o aumento do número de escravos, porque o ciclo da cana deixou de ser para entrar o grande ciclo do café. O café necessitava de muito mais escravos nas lavouras. Então a questão era simples. Se é ilegal, se é totalmente contra a lei trazer escravos, e independente se o traficante trouxesse 10 escravos ou 100 escravos, a pena para ele era a mesma, era chicotada, pagar uma determinada quantia e ser preso, às vezes na ilha de Fernando de Noronha. Então, era vantagem esses traficantes trazerem o máximo possível de escravos. É por isso que a gente vê um aumento de escravos durante essa ilegalidade aí, certo? Por causa do ciclo do café, que necessitava de muitas mãos de obra, de muitas mãos escravas, de muitos trabalhadores. Aí, dentro da ideia de combate ao tráfico, nós temos duas leis principais. A Lei Bill Aberdeen, imposta pela Inglaterra, que falava que a Inglaterra poderia apreender qualquer navio negreiro no Atlântico, independente se viesse para o Brasil ou para a América do Norte. Era a famosa Lei Bill Aberdeen. Só que essa lei não surtiu muito efeito e, por pressões inglesas, foi criada em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei aqui era como se fosse uma lei interna do Brasil que dava mais profundidade à Lei Bill Aberdeen. Essa é a famosa lei para inglês ver, ou seja, vamos criar uma lei aí para os ingleses ficarem contentes e a gente conseguir manter as nossas relações comerciais com eles. Beleza? Seguindo aqui.